Bom, pessoal, boa noite. Entrando aqui às 8 em ponto, 8 em 1 agora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil planejador. A gente comentou um pouquinho sobre o perfil comportamental, sobre a importância que tem os perfis, a importância que a gente tem em conhecer o perfil comportamental, conhecer o nosso, conhecer os dos nossos filhos, conhecer mais no meio profissional também, a importância de conhecer um perfil comportamental. É extremamente importante a gente conhecer por causa dos relacionamentos, né? O relacionamento a base de um relacionamento é empatia. E nada mais empático do que a gente conhecer outra pessoa. Primeiro a gente conhecer a gente, como eu sempre falo, a gente não dá o que a gente não tem. E aí depois conhecer o outro, a gente entender o outro. E na última vez eu falei sobre o perfil executor. Falei com a amiga Daphne e a gente falou bastante sobre o executor. É um perfil muito mais de liderança, um perfil focado em tarefa, focado em check, e muitas vezes ele acaba passando por cima de muitas coisas importantes, né? Então o executor é o líder nato. E hoje eles são um pouco opostos. Não, vamos dizer que eles são bastante opostos. Hoje a gente vai falar sobre o planejador. E o planejador eu tenho também, ele é o segundo mais forte. E o planejador é o cara, ele é mais focado em pessoas. Ele é focado em pessoas. Por isso que eu botei na postagem que é o queridão. Se você tem no seu ciclo de amizade aquela pessoa assim, como é bom falar com fulano, ele escuta a gente. Como é bom conversar com o fulano. Ou se as pessoas dizem isso pra ti, como é bom ouvir o outro, conversar com ele, né? Ele entende, ele tem uma empatia muito grande. Então, o planejador, ele é empático por natureza. Ele é empático por natureza porque ele escuta muito mais do que fala. Ele é um ótimo ouvinte. O áudio tá bom pra todo mundo aí? Todo mundo que tá ouvindo, o áudio tá bom? Se não tiver bom, coloca aí. Se tiver bom, coloca, me ajuda. Então, o planejador é o queridão. É o cara queridão, aquele que todo mundo gosta de conversar. Por quê? Porque ele é uma pessoa calma. Ele é uma pessoa extremamente calma. Ele é paciente. Perdão. Ele é paciente. Ele tem a fala dele. Tu já vê pela fala. A fala dele é uma fala muito mais cadenciada. É um cara que fala devagar. É um cara que fala... pensa no que vai falar. E muitas vezes deixa de falar. Então um cara paciente, um cara muito diferente do que a gente falou do executor. O executor ele sai atropelando. É o líder nato de tomada de decisão muito rápida. O planejador um pouco diferente. Um pouco diferente não, o planejador bem diferente. É um cara paciente, um cara que se ele não tiver certeza, naquele momento ele não vai nem falar. Ele vai ficar quieto na dele. Então é uma pessoa agradável, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que ela... Como ele é um bom ouvinte, ele acaba ouvindo coisas que tu nem fala, né? A expressão corporal. Então, por isso que ele tem uma empatia nata. É o queridão. O queridão da roda de amigos. Existe uma tendência muito grande de ele ser planejador. Então, ele tem um senso de justiça muito, muito grande. Ele tem humor. Apesar de ser um pouco mais introvertido do que o executor. Muito mais introvertido do que o executor. Ele tem senso de humor, ele consegue conversar. E por ele ter um senso de justiça muito grande, ele é muito fiel. É aquela amizade fiel. Ele vai ser teu amigo, ele te dá confiança, claro, no tempo dele. Planejador, né? Planejador gosta de início, meio e fim. E a fala cadenciada, né? Eu sou um comunicador. Meu comunicador é bem alto. Então eu falo muito rápido. Eu vou falando e eu quero falar, eu quero contar a história. O planejador não. O planejador, tu vai falar com ele, a fala dele é diferente. É uma fala cadenciada. Ele gosta de início, ele gosta de meio, ele gosta de fim. E ele vai conversar contigo nesse tom de voz. E ele não vai falar alto também. O comunicador normalmente fala alto que nem eu. Ele gosta de falar, ele quer conversar. O executor mais ainda. O executor às vezes grita até. O planejador não. O planejador tem um tom de voz mais baixo. É um tom de voz mais baixo. Se ele estiver no meio de uma multidão, o tom de voz dele tende a ser mais baixo. Tudo isso que eu falo sobre os perfis são estereótipos, né? Se tu tem o executor muito alto, tu tem todas as características. Se tu tem ele mais baixo, vai ter algumas características, assim como o planejador.
Se o planejador é muito alto, tu vai ter todas as características, estereótipo. Se tu tem o teu planejador um pouco mais baixo, são algumas características. Então o planejador tem, como falei, são bons ouvintes, são bons ouvintes. E a questão eu não cheguei a comentar sobre com a Daphne, a questão do espaço de trabalho de um executor e o espaço de trabalho do planejador. O planejador é tudo muito bem organizado também, né? O planejador, assim como ele planeja a vida, ele planeja inclusive o espaço dele. O espaço de trabalho é organizado, ele sabe aonde estão as coisas, o espaço é organizado. E ele gosta de regras, assim como o executor ele não gosta de regras, ele não gosta de padrões, ele não gosta de que tenha alguém mandando nele, nem que seja por regras. O planejador é completamente o contrário. O planejador gosta. Ele gosta de regras, ele gosta de padrões, ele gosta que tenha uma rotina, ele gosta de rotina. E por quê? Porque a rotina acaba te ajudando a planejar, né? Quando falta rotina, o planejador é um horror, porque isso não está planejado. E o planejador, eu acredito que tenha sido, nessa pandemia que a gente está vivendo, o que sofreu mais disparado, assim. Porque do dia para a noite, ó, a tua rotina acabou. Acabou a tua rotina. O que tu tinha mudou tudo. Tu vai trabalhar em casa, agora tu não pode mais sair pro restaurante que tu ia, que o planejador nato, ele tá lá e tem um restaurante dele. Assim, por ele ter a confiança com aquela pessoa, ele vai naquele restaurante sempre, porque é uma rotina, ele gosta de rotina, ele cuida do horário, ele vai nos mesmos horários. E aí com a pandemia mudou tudo isso, né? A pandemia chegou e acabou com isso. Então o planejador, muito provavelmente, foi o que mais sofreu. Quem tem o planejador alto, que é o estereótipo, né? Sofreu muito. E, além disso, tu vai trabalhar em casa, então tu vai ter que organizar o teu espaço de trabalho, tu vai ter que organizar. Mudou a tua rotina também do dia para a noite. E os filhos, quem tem filhos, não vai levar teu filho pro colégio. O filho vai ficar em casa. Tu imagina um planejador que dormiu esperando uma rotina normal no outro dia, e aí chegou no meio do caminho agora e... Não, acabou tudo. Agora é em casa, tu vai ficar em casa e tu vai ter que arrumar a tua rotina em casa. Foi um improviso muito grande e o planejador nato deve ter sofrido demais com isso. Ele deve ter sofrido demais. Por ele ter um planejamento... E ele tem uma dificuldade, por ele ter esse planejamento, essa necessidade de planejar tanto, de ter um início, meio e fim. É uma pessoa que em determinadas situações, aí puxando um pouquinho para o mercado de trabalho, para o meio corporativo, é uma pessoa que pode ter muita dificuldade num cargo de liderança que precise tomar uma decisão rápida. Então tu precisa tomar uma decisão rápida, o planejador ele vai se afastar desse cargo, começa por isso. Se ele tiver nesse cargo, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque improviso, e ele não gosta de improviso, ele segue uma rotina. Se for um cargo de liderança que tu tenha como seguir uma rotina, perfeito, ele pode ser um ótimo líder. Agora, se for um cargo de liderança que tu não tem como seguir uma rotina, um planejador não é a pessoa mais adequada para tu colocar. Então, a importância disso no mercado de trabalho, né? A gente vê em muitas empresas que tem pessoas muito boas colocadas em lugares que não são os dela. Então, que ela não vai usar a sua máxima potência, né? A Amanda botou fala em relação aos filhos também. E puxando agora o assunto da família, o assunto corporativo ele é de extrema importância, porque a gente fala muito sobre a produtividade, né? A produtividade, tu vai botar uma pessoa que trabalha muito bem, tu vai botar um nadador para correr, então tu vai botar um nadador para andar de carro, sei lá, algo do tipo, pode ter sido um exemplo completamente absurdo, mas é colocar a pessoa no lugar que ela não exerce a sua máxima potência. Então a importância disso, a importância de conhecer o planejador, a importância de se conhecer, e para quem é líder de equipe, conhecer a sua equipe. Às vezes um cara que é muito bom, ele só está colocado no lugar errado. Ele é um cara muito bom, só que se tu colocar ele, tu pode colocar ele num cargo de liderança ou um tipo de venda que seja de uma hora para outra e que precise tomar decisões rápidas, esse cara não vai render o que ele poderia render. Coloca ele num cargo que precisa dessa estrutura. E em relação às famílias, em relação ao familiar, eu tive uma pergunta, eu vou responder agora por isso e eu vou aproveitar para responder aqui, que é como que eu sei o perfil comportamental das crianças. E o perfil comportamental, cada um já tem uma tendência a seguir um perfil comportamental. Meu filho, por exemplo, com mais velhos, com 3, quase 4 anos, tu já percebe que ele tem muitos traços de perfil, de determinado perfil.
E as crianças tu consegue perceber. O teste ele é indicado, ele tem 97% de assertividade, de confiança com criança acima de 12 anos, porque vai se formando, né? A criança vai se formando, o meio que ela vive, como que é a criação, como que é toda a estrutura familiar, isso molda também o perfil comportamental. Então, criança a gente identifica. Os meus filhos a gente já consegue identificar perfil comportamental dentro dele, qual que provavelmente ele se encaixa. E então tu consegue identificar, mas para fazer o teste mesmo é acima de 12 anos. A assertividade, né, a confiança. Depois ele baixa um pouco. Então é muito mais empírico nas crianças. O ideal é que seja um pouco mais empírico. A gente conhecer o nosso. E aí a gente parte do pressuposto que é conhecendo o nosso e conhecendo todos os outros que existem, né, sabendo que existem, sabendo quais são as características, os pontos fortes, os pontos fracos, é muito mais fácil de identificar, né? Consegue identificar. Como eu falei, um cliente agora começou, faz pouco o processo, no primeiro dia tu consegue identificar conversando, e é por online, né? Tu conversando pelo telefone, tu consegue identificar qual é a tendência do perfil comportamental. Tu tá anotando, se a pessoa tá na sessão aqui e ela tá anotando tudo que tá fazendo, provavelmente um executor não seja. Provavelmente um comunicador, se for um comunicador, não vai ter nem papel na mão. Um comunicador não vai ter, vai estar uma bagunça. O planejador ele tem uma tendência muito grande a estar lá. Ele vai estar anotando. Existe uma grande possibilidade de estar anotando. O analista também, ele vai estar anotando. Então, a gente consegue identificar. Então, nas crianças a gente consegue identificar já dessa forma. E aí, dependendo, como eu falei, dependendo do cargo de liderança, ele não vai querer assumir esse cargo. E se assumir, ele não vai estar na sua máxima potência. Para motivar esse pessoal, a gente tem que demonstrar confiança. Eles gostam muito da confiança. Por eles serem bons ouvintes, eles são amistosos, eles são alegres, eles são confiáveis, eles são fiéis. Para tu ganhar essa pessoa, tu tem que depositar confiança nela e deixar que ela deposite confiança em ti. Então aí tu consegue motivar essa pessoa, tu consegue trazer para o teu lado, né? E o planejador é um bom cargo que faça uma liderança de equipe, como eu falei, uma liderança de equipe, mas que seja mais pessoal. Porque ele tem uma capacidade muito grande por ser muito ouvinte, ele escuta muito, ele tem uma capacidade muito grande de conseguir resolver conflitos. Existiu algum conflito entre pessoas ali, ele tem uma capacidade muito grande, porque ele escuta muito mais do que todos os outros perfis. É o perfil que mais escuta. Então, ele tem uma tendência muito grande a escutar, inclusive, o que não é dito, como eu falei, né, de expressões corporais e tudo mais. Então, ele é empático por natureza. Então, no ambiente corporativo, coloca essa pessoa numa liderança de equipe, que não precisa tomar decisões rápidas. Coloca numa liderança de equipe, que ela precise gerenciar pessoas e que seja estruturado, obviamente. Então, o problema, um dos pontos... Problema não, vamos chamar de problema, né? Mas um dos pontos, a gente falou que não existe perfil comportamental bom e não existe perfil comportamental ruim. Não adianta, eu queria ser mais executor. É complicado mudar o perfil comportamental. O perfil comportamental, ele pode mudar, ele não muda tão bruscamente, assim. Dormiu hoje analista e amanhã acordou executor. Não, isso aí não ocorre. Normalmente não ocorre. Ele vai mudando dependendo o meio. Às vezes o meio que te cobra. Eu, por exemplo, o meu executor era muito baixo, mas muito baixo mesmo. E com base nas tarefas que eu estou executando e na dinâmica do trabalho, ele subiu bastante. Ele está em terceiro, já próximo com o segundo colocado. Então ele subiu bastante. Por quê? Porque o meio exigiu isso. E não é só o meio que decide, né? O meio exigiu isso e eu estava disponível para ser um pouquinho mais executor. Então ele acaba estabelecendo vai em equilíbrio, né? E se o meio estiver te cobrando muito, por exemplo, que tu seja um executor em alguma tarefa, ou tu é um planejador e está te cobrando que tu seja muito executor, se tu não estiver disposto a chegar nesse nível de exigência do meio, tu não vai virar um executor, só porque o meio está te cobrando. Existe uma tendência, inclusive, de tu sair desse posto que tu tá, desse cargo que tu tá, porque o meio está te cobrando demais e tu não está disposto a ser aquele ponto. Tu virar executor naquele momento, ser mais executor naquele momento não faz parte da peça do teu quebra-cabeça, então tem uma tendência, inclusive, a sair. O que pode acontecer são por forte impacto emocional.
E aí a gente vê muito, né? Um exemplo, a pessoa que chegou entre a vida e a morte. E aí isso pode acontecer da pessoa ter um forte impacto emocional e aí mudar bastante o perfil comportamental, pode mudar. E aí, como eu estava falando, não tem o comunicador, né? O comunicador vai indo para vários assuntos. Mas, como eu falei, não tem bom e não tem ruim. Não tem perfil bom e não tem perfil ruim. É só tu te adequar, tu conhecer quais são os teus pontos fortes, o que tu tem de potência dentro do teu perfil e quais são os pontos que tu tem que minimizar, quais são os pontos que tu tem que melhorar. Então, um dos pontos que o executor tem que melhorar, e eu já tive muito disso, e aí falo por experiência própria, meu planejador é o segundo, é a questão de não andar. Não andar. O executor, o planejador, ele tem uma tendência a não andar, a não fazer muita coisa. Por quê? Porque ele analisa muita coisa, ele planeja, né? Um nome, né? Planeja. Precisa ter um início, precisa ter um meio e precisa ter um fim. E muitos projetos, se tu deixar, como o mundo ele está muito rápido, né? As mudanças elas acontecem. A gente vê agora o home office que sei lá qual é a porcentagem de pessoas que está trabalhando em home office hoje. Então mudou muito rápido. E o planejador, ele não acompanha, ele tende a não acompanhar, porque ele precisa de início, meio e fim, ele precisa estruturar. Então, muitas decisões que tem que ser tomada rápida, muitos projetos que tem que alterar, que tu tem que te reinventar, o planejador ele tem uma tendência a não andar, porque ele só vai se tiver tudo muito bem estruturado. E aí, com isso, ele se torna um pouco preocupado demais, ele analisa demais. E aí a gente começa a entender um pouco de conflito, né? Tu chega um planejador, que um planejador precisa de, sei lá, digamos, duas pessoas da mesma equipe, do mesmo time, da mesma família, que precisam tomar uma decisão em conjunto. E tem que ser uma decisão rápida. Sei lá, seja trocar a escola do filho, por exemplo, digamos assim. Nesse momento de pandemia, não tá legal o homeschooling e vamos trocar a escola do filho. Esse seria o executor, digamos assim, não tá legal, vamos trocar, achei a escola tal, não, peraí, o planejador aí já vai dar conflito. O planejador, não, peraí, como assim trocar? Não, como assim trocar, gente? Tem uma rotina de pegar, de levar, já tem a professora que é a fulana de tal, tem a supervisora que é a fulana de tal, tem a diretora, eu conheço todo mundo, a gente sabe como acessar a aula virtual, a gente já sabe tudo, a gente sabe onde é o colégio, como assim nós vamos trocar? E aí pode dar muito conflito, né? E o planejador, o executor não, vamos, eu já vi o colégio tal, amanhã nós vamos visitar e já vamos trocar para lá, se a gente gostar já vamos trocar para lá. Então é entender, né? A gente começa a entender os conflitos, eles diminuem bastante. E aí conflitos entre time no meio corporativo, entre time, que são, para mim, família é um time, né? É todo mundo querendo ir para o mesmo objetivo, ainda mais quando tem filhos, né? Todo mundo querendo ir para o mesmo objetivo de ser mais feliz e de criar filhos melhores, então são times. Então quando tu conhece isso, muda bastante, os conflitos diminuem bastante. E aí como é que a gente poderia mudar, né? Nisso. Por isso sempre é bom pessoas com equilíbrio próximos casais. Exato. E aí, como é que a gente consegue isso, né? Esse equilíbrio? Se entendendo, né? A gente entendendo. E o perfil comportamental, para mim, eu falei já algumas vezes, para mim mudou o jogo, né? Mudou tudo quando eu conheci o perfil comportamental. Porque aí realmente tu começa a entender. Começa a entender que dor que tu tem e por que isso dói tanto em ti. Quando eu era muito executor, e alguém dizia assim, tá, mas que amarração, por que tu não faz? Aquilo doía muito em mim. Eu não entendia por quê. Pô, como assim amarrado? Pô, como assim? Eu tô estruturando isso aqui. E o meu planejador era bem mais alto, né? Eu tô estruturando isso aqui, como assim amarrado? Isso doía muito. E aí o que pode acontecer? Doeu em ti, quando alguma coisa te dói, a tendência é tu repelir. E aí tu vai lá e tu, sei lá, dá uma alfinetada em alguém, dá uma alfinetada nessa pessoa, e aí começa conflito, né? Então quando tu começa a entender, assim, realmente, eu deixei muitas coisas passar porque eu precisava estruturar bem. E aí como é que a gente larguei o problema, né? E como é que a gente resolve isso? Digamos que a troca da escola. Como é que tu resolve a troca da escola? O planejador, é uma pergunta que faz um sentido absurdo, é o que tu precisa? A gente precisa mudar de escola. Vamos voltar aquele exemplo. A gente precisa mudar de escola. O que tu precisa pra gente mudar de escola? Não, aí chega no planejador. O executor não vai precisar de nada praticamente, né? O executor não, eu preciso ir lá só. Preciso ir lá. Fala a verdade, já fiz. Já fui lá, já liguei, já tá matriculado. O executor, quando tu pensar, ele já fez. O planejador, o que tu precisa, planejador, pra... Não vai chamar, obviamente, de planejador, né? O que tu precisa, fulano de tal, pra a gente trocar a escola?
Ah, eu preciso saber aonde que é a escola, eu preciso conhecer a professora, eu preciso conhecer a diretora, eu preciso saber o caminho, eu preciso saber o que, que tem perto, eu preciso saber quanto tempo eu vou demorar de trânsito, se eu não vou perder mais tempo, se eu vou perder pouco tempo, eu preciso ver se é seguro. Então, consegue entender que muda um pouquinho o jogo e aí o executor é pensar, beleza, e o que que precisa o executor, o que que tu pode, o que que precisa para mesmo tendo tudo isso, todo esse planejamento do planejador a gente conseguir fazer a troca. O executor vai dizer, eu preciso que seja feito rápido. Preciso disso para amanhã. Bom, então a gente começou a achar um equilíbrio, né? O planejador vai estar lá, ele vai dar o tempo, o executor vai dar o tempo para o planejador planejar e organizar tudo isso, e fazer pesquisa, e ver trajeto, e ver caminho, e ver segurança, e conhecer professor, e conhecer diretor, e conhecer o tipo sanguíneo da diretora, tem que conhecer tudo. E o executor vai dar o tempo, vai dar esse tempo. Bem familiar, né? A Amanda botou, realmente é. Mas quando a gente começa a conhecer, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. E uma das coisas é o planejador, ele sempre chega numa conversa que tem algum tipo de conflito, ele pergunta o como. Ele vai perguntar como. Como que aconteceu? Por que é o como? Porque ele quer entender. Ele não vai perguntar o porquê. Ah, por quê? Não, ele não vai bater forte. O executor, se eu não me engano, ele vai chegar assim, por quê? Por que aconteceu isso? Ah, deu um problema aqui na empresa, por que aconteceu isso? Ele vai chegar muito mais forte. E aí o planejador pergunta, como? Como que isso aconteceu? Porque tu percebe que a pergunta muda muito pouco, mas a resposta é muito diferente. Inclusive no conflito, né? Por que aconteceu isso? A primeira coisa, quando tu pergunta o porquê para alguma pessoa, ela vai se justificar. Ah, porque o fulano lá faltou hoje, aí faltou gente, e aí a gente não conseguiu ver tal coisa. Então a primeira coisa é se justificar. E aí a gente já volta na empatia, né? Quando tu pergunta o porquê, já tende a tu ter um conflito e já diminui a empatia. Não pergunta o porquê. Não pergunta. Pergunta o como. Assim como o planejador, ou o planejador dando dica, né? Pergunta o como. Como que aconteceu isso? Ah, aconteceu porque eu tava indo lá e aí não vi tal coisa. Tá, e como que isso aconteceu? Ah, aconteceu assim. Tá, e como que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? Então o planejador ele tende a ser um pouco mais empático. Eu considero um pouco mais empático. Para mim é o queridão. É o queridão que todo mundo gosta de conversar, que todo mundo gosta. E uma das consegue diferenciar o executor que a gente falou ontem. O executor ele não quer perder tempo nem falar o nome. Ele usa apelido, ele usa, sei lá, vai falar com o João Pedro, ô JP, vem cá, JP, vem cá, eu quero falar contigo. Então ele não perde tempo nem para falar o nome, porque ele quer a tarefa, ele quer terminar, ele quer dar o check lá na tarefa, ele quer ir, e ele não quer perder tempo. O planejador é um pouco diferente, não, o planejador é um pouco mais planejado, com um pouco mais de tempo. Ele vai te chamar pelo primeiro nome. Ô Cláudio, consegue dar um pulinho aqui para nós conversar um pouquinho? Então já muda isso também. Eles não gostam de decidir sobre pressão. Eles não gostam. Por quê? Porque aí tu perde o tempo de planejar. Então, como eu falei, decisão sob pressão, não precisa algum cargo que tu decida sob pressão, não coloca o planejador. Não coloca o planejador porque tende a dar problema nisso. Se tu não der o tempo para ele estruturar, para ele planejar, para ele verificar tudo que ele tem que fazer, não vai dar certo. A tomada de decisão é capaz de nem acontecer. E aí, por ele precisar de tanto tempo para decidir, eles têm uma dificuldade de autoconfiança. O que o executor tem, ele resolve rápido. Pode ser um absurdo que ele está resolvendo, mas ele resolve rápido, ele bota aquilo ali, ele vai até o fim e ele vai ver que ele vai fazer dar certo. O planejador ele já não decide rápido, então começa um problema de autoconfiança. Ele vai botar muita coisa estruturada, né? Ele vai pensar, mas será que é isso? Mas será que é? Será que eu botei essa... será que... E o meio disso aqui, será que vai dar certo? A troca de escola, por exemplo. Será que é a melhor escola? E será que será que eu não vou perder mais tempo com isso? E aí começa a botar muito será. Começa o será. Será? Será que eu vou... Será que vai acontecer? E aí isso é neurociência, né? Tu começa a perder a autoconfiança. Tu começa a botar muito se. Mas e se a diretora não for boa? E se o método de ensino não for bom?
e se, aí vai baixando a tua autoconfiança. Então, o planejador tem esse problema. Problema não, vamos lá, pontos de melhora, né? Não vamos chamar de problema, que problema fica um pouco complicado. Eles têm uma boa memória. O planejador tem uma boa memória justamente porque ele organiza. Pegar um executor, o executor ele passa por cima de muita coisa. O planejador, como ele planejou bastante, né? E aí tem uma tendência a estruturar tudo, né? O planejador é bom para vai organizar uma viagem, por exemplo, larga o planejador ali, larga o planejador e dá o tempo dele, né? Não vai lá, ó, eu preciso de uma viagem hoje e amanhã nós vamos viajar e eu preciso que tu veja hotel. Não, peraí, vamos com calma. Ó, eu preciso viajar daqui a 15 dias, eu quero que tu veja hotel. E aí, isso aí até em cargos de assistente, né? Um assistente de um diretor, um assistente de quem quer que seja, se tu botar um planejador ali e te der o tempo para ele, cara, eu preciso que tu veja hotel para mim, eu preciso que tu veja um voo para mim, o voo mais barato, ou o melhor voo, o mais rápido, eu preciso que tu veja o transporte entre o hotel e o aeroporto, o translado. Dá o tempo dele, vai estar tudo muito bem estruturado. Ele vai pensar em muita coisa, vai estar tudo muito bem estruturado. Então, a importância disso, né? A importância de saber colocar a pessoa no lugar certo. Então, além deles serem bons ouvintes, um dos pontos que deixa, eu chamo do queridão, né? Ele é o mais focado, ele é focado em pessoas total, assim. Ele gosta muito de pessoas. O executor é completamente ao contrário. Ele acaba sendo grosseiro, autoritário e rude um pouco em alguns momentos. Ele é queridão porque ele é fiel e ele tem um senso de humor. Ele tem um senso de humor, apesar de ser uma pessoa um pouco mais calma, é aquela pessoa calma com senso de humor. Ele tem essa pingadinha de senso de humor. Então a pessoa, por isso que eu chamo o queridão, né? É o queridão, porque ele vai te ouvir, ele vai ouvir mais do que fala, e ele tem um senso de humor muito, muito grande. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí que a gente vai trocando, sempre é sempre bom. E são caprichosos também. Assim como eles têm uma fala cadenciada, assim como eles têm um planejamento com início, meio e fim, eles são caprichosos, inclusive na roupa. Eles se vestem melhor. Botar o executor ele se veste de uma forma mais empoderada. Ele vai botar uma roupa que dê mais poder para ele, que aparente ser maior, ele vai que resalte o tamanho e tudo mais, para se sentir mais empoderado, mais líder, mais autoconfiante. A autoconfiança ela vai nas roupas, né? Também uma das formas de expressão. E o planejador ele também se veste bem. Não é uma coisa que seja empoderado, mas ele se veste bem. Se veste bem, até o jeito de andar, tu consegue perceber alguns pontos, né, no jeito de andar. O executor anda mais pomposo, assim. O comunicador já vai estar da galera, é o cara que grita, é o cara que anda também diferente, de uma forma mais desleixada. E o planejador ele já anda de uma forma um pouco mais formal, digamos assim. Então ele também tu consegue identificar nesse ponto também. E por eles serem bons ouvintes, eles têm uma tendência muito grande a examinar pessoas. E aí isso deixa um traço a questão que eu falei da confiança, né, da desconfiança. Eles examinam muito bem, eles escutam muito bem. Então eles gostam muito da confiança. Por quê? Porque eles vão te analisar. Eles vão te analisar. Tu está conversando e ele está o tempo todo te olhando ali. Ele tá te analisando, tá estruturando, tá moldando e tá vendo a confiança que ele pode depositar em ti e se tu é confiável. Então é uma pessoa como ele é muito bom ouvinte, ele é muito observador. Então, e até pela fala cadenciada, né? Pela fala calma. E é isso aí, além da importância do meio corporativo, que a gente conversou já um pouco, na família também é muito importante isso, né? Porque a Amanda perguntou ali na questão familiar, porque se tu tiver, por exemplo, tu é um executor e tu tem um filho planejador e tu não conhecer tudo isso, na relação familiar, qual pode ser a maior dificuldade com esse perfil? É o que eu ia dizer agora. Na relação familiar, se tu tem, por exemplo, um pai executor e uma mãe e um filho planejador, esse filho ele precisa do tempo dele, ele precisa do espaço dele, ele precisa planejar as coisas antes de fazer.
Assim como o pai executor, ele é movido por desafio. Ele é movido por desafio. Um exemplo aqui de executor e planejador, tá? Porque são em alguns pontos opostos. O pai executor, ele precisa de desafio. Ele precisa de desafio. Ele vai, chega no colégio, por exemplo, homeschooling agora, eles estão em casa ali, e aí precisa fazer um tema, um exercício para aula. O pai vai lá, não, peraí, vamos lá, competitividade, faz o primeiro, vamos lá, desenha bem isso aí, desenha bem e faz primeiro. E aí, se o pai é executor e o filho é planejador, para ele já deu uma boa bagunçada, né? A criança ela já não vai gostar daquilo ali, não vai gostar daquele tipo de competitividade. Ele não vai gostar, porque ele tem que ter o tempo dele. E aí, na competitividade do executor, ele quer que faça rápido. Não, vai, desenha de qualquer jeito. Não, desenha. Vamos rapidinho, pinta bem, hein? Pinta e vamos. Vamos, tu vai ser o primeiro, vamos. E o planejador, não, peraí, eu vou fazer com calma. Eu comecei desse lado aqui, já quer que eu esteja lá? Não, eu vou terminar bem aqui. Eu vou terminar aqui, depois eu vou pintar aquele outro, depois eu vou pintar aquele outro. Então a gente tem que tomar esses cuidados da tomada de decisão rápida também, né? O planejador ele não vai ter uma tomada de decisão muito rápida. Tu pergunta alguma coisa pro teu filho, por exemplo, vocês vão sair. Tá? A gente vai, já pegando um pouco um ponto da questão da paternidade que é importante, a questão de vida com margem, né? Vida com tempo. Digamos que tu não te deu conta, tu nem conhece isso, e tu saiu correndo, estão atrasado pro médico. Estão atrasado pro médico. E aí tá lá o pai executor, vamos, filho, pega o tênis aí, escolhe um tênis e vamos. E aí o filho planejador olhou para a estante, aí olhou um, aí olhou outro, e aí ficou ali um pouco indeciso, porque ele tem dificuldade de tomar decisão, ele gosta das coisas estruturadas, ficou um pouco indeciso, e o pai executor tá enlouquecido, que isso, que perda de tempo? O pai é perda de tempo, o executor. Que perda de tempo, pega qualquer um, filho, pega ele ali, e o filho tá lá. Então, se tu não conhece isso, além da vida com mágica, eu já vou comentar para não deixar o comunicador deixando a caixinha aberta. Além da vida com margem, dá o tempo dele. Dá o tempo. Filho, qual tu quer? Tu quer o azul ou tu quer o vermelho? Qual tu vai querer? Tu quer o azul, tu quer o vermelho, tu quer o branco? Qual é o que tu quer? Peraí, eu vou ver, pai. Então, dá o tempo dele. Dá o tempo dele, porque aí tu pode entrar num conflito completamente desnecessário, né? Então, dá o tempo dele. Dá o tempo do planejador. O planejador precisa do tempo dele. E outra coisa é a vida com margem e vida sem margem. Só para fechar essa caixinha, né? A importância disso. Quando tu sai... Vamos pegar esse exemplo. Tu saiu uma vida sem margem, tu não tem tempo, tu saiu em cima do laço já, e aí um dos pontos do comunicador, claro, tem a questão de valores que não vamos entrar agora, mas um dos pontos comunicadores o comunicador é o cara que chega atrasado na reunião, o cara que chega atrasado em encontros, mas vamos deixando pra lá. A gente fala quinta-feira que vem sobre o comunicador. Então, a vida com margem. Chega o filho, escolhe o teu tênis lá. Se tu tem tempo, tu vai dar o tempo dele. Tu vai entender, tu vai dar o tempo dele, filho. Escolhe o tênis. Escolheu o tênis. É um momento de relação pai e filho ali, ou mãe e filho, ou irmãos. É um momento de relação. Agora, se tu tá com uma vida sem margem, tu tá correndo, tu tá em cima do laço. Vamos. E aí aquilo aí pode gerar um conflito. Filho, pega aquele ali. Não vou, eu tô escolhendo a pega aquele ali, aí já gerou um conflito. Então a importância da vida com margem e vida com tempo, né? A gente gerenciar o tempo. E a importância de saber o perfil comportamental também. Dá o tempo dele. Então, a gente precisa, resumindo um pouquinho, a gente precisa conhecer. Perfil comportamental a gente precisa conhecer, é necessário conhecer para tudo. É necessário conhecer para a vida corporativa, para a vida familiar, para os ciclos de amizade, é importante, né? Assim como eu falei sobre uma viagem, é importante tu tendo um ciclo de amizade, tu vai viajar entre 6 pessoas, por exemplo. É importante tu identificar quem que vai fazer tal coisa. O planejador, bota ali um tempinho antes para ele planejar toda a viagem. O executor, tu coloca o executor na jogada somente quando tiver que agir. Aqui, tá tudo pronto, isso aqui a gente precisa fazer tal e tal coisa. O executor vai fazer. Então a importância de conhecer isso, né? E a criação dos filhos, como a gente já falou, já falei alguns exemplos aqui, a importância de a gente conhecer tudo isso, a importância da gente conhecer perfil comportamental. E aí num todo, né? A questão de liderança, né? A gente liderar a nossa família, a gente liderar uma equipe, a gente só consegue fazer tendo esse conhecimento. Se a gente não tiver, a gente até pode fazer sem esse conhecimento, mas tende a ter muito conflito. E dependendo da situação, o conflito fica muito grande e aí fica impossível. Um outro exemplo, e aí a gente tem um grupo de pais com o trabalho que a gente tem, a questão dos relacionamentos, quando existe a separação
de pai e mãe, e aí não consegue ver filho e tudo mais. Se tu conhecer o perfil comportamental, fica muito mais fácil, né? Tu consegue, como é que tu motiva aquela pessoa, como é que tu convence aquela pessoa. Digamos que tem um conflito entre pai e mãe que são separados e o pai é executor e a mãe é uma planejadora. Vamos usar esses exemplos. O pai executor, se ele quer ter uma relação para ter mais proximidade com o filho, ele não pode agir como ele gosta de ser recebido, de conversarem com ele. Ele tem que agir diferente. Ele tem que dar o tempo para a mãe. Ele tem que dar para a mãe ou para a mãe da criança, para a ex-mulher, ele tem que dar esse tempo. Então, para perceber, para mostrar a importância que tem o perfil comportamental em todas as áreas da vida, né? Então, o que eu tinha para falar era isso. Falei já bastante coisa. E acho que aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, eu respondo aqui, a gente vai conversando. Se não botar aqui, pode mandar lá pelo history do Instagram, que eu vou fazer um history para ver se a gente tem mais perguntas, que sempre surge alguma coisa depois, algum pensamento que fica. E agradeço de coração todos que tiveram por aqui, e qualquer mensagem, qualquer insight que tiveram desse momento aqui, eu sou esse perfil, não sou, algumas dúvidas, me mandem que a gente segue conversando. Certo? Uma excelente noite, um excelente final de semana. Abraço!